Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma. Os textos que nos são apresentados para reflexão com a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de 3 a 7. O salmo responsorial é o salmo 94. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 2, depois de 5 a 8. O evangelho é o evangelho de São João, capítulo 4, versículo de 5 a 42. Nesta caminhada quaresmal, nós somos chamados a caminharmos pelo deserto da vida, confiantes em um dia chegarmos à terra prometida, ao céu. E sabemos, temos consciência, Jesus já nos alertou que esta caminhada não seria fácil, nunca foi fácil. A primeira leitura, nós nos encontramos com um povo recém-saído da escravidão do Egito. No início da caminhada pelo deserto, tudo era alegria. Não importava se faltasse comida, se faltasse vestes, se faltasse água. A grande motivação é que agora é um povo livre, caminhando para a liberdade, caminhando para a promessa de Deus, caminhando para a terra prometida. No entanto, ao caminhar, ao adentrar o deserto, as dificuldades vão chegando. A fome, a sede, o calor durante o dia, o frio durante a noite. Aí começa a murmuração do povo. Será que foi um bom negócio sairmos lá do Egito para podermos caminhar nessa viagem tão árdua pelo deserto, para chegarmos um dia nesta terra prometida que nós nem sabemos onde fica, porque na verdade a maioria daquele povo nunca tinha tido contato com a terra prometida. Aliás, os que tinham vivido antes de ir para o cativeiro já haviam morrido há muito tempo. Foram 400 anos de escravidão. E aí, esta reflexão serve para nós nos dias de hoje. Nós éramos cativos lá no pecado, Deus nos libertou, e quanta felicidade de não estarmos mais cativos do pecado. Uma grande alegria, porque agora, livres, nós caminhamos para a terra prometida, para o céu. Só que em muitos pensamentos, as pessoas acham que nesta caminhada pelo deserto da vida para chegar no céu não encontraria dificuldades. E nós sabemos quantas dificuldades nós encontramos neste deserto da vida. Achávamos que depois de fazer uma experiência de Deus, não faltaria mais empregos, que as nossas famílias seriam sempre abençoadas, que
não haveria mais doenças. Quantos têm este pensamento? Mas quando vem as doenças, quando vem o desemprego, quando vem as dificuldades familiares, tem a tentação até de pensar: será que a minha vida lá na escravidão do pecado não era melhor do que a que eu vivo hoje? E começamos a questionar Deus, a questionarmos os nossos irmãos de comunidade, que nós achávamos na nossa caminhada, depois da saída da escravidão do Egito, que eram perfeitos, e começamos a ver os seus pecados, as suas fraquezas, suas limitações, e achamos que a vida nesse deserto, marchando para a terra prometida, é insuportável, e preferíamos voltarmos novamente para a escravidão. O evangelho de hoje, o famoso evangelho do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, traz para nós a possibilidade de uma reflexão que nós precisamos caminhar, mesmo em meio às dificuldades, porque senão nós corremos o mesmo risco que aquela mulher samaritana correu por abandonar o caminho de Deus. Nós sabemos que depois da briga das tribos de Israel, Israel ficou com a capital Samaria, por isso samaritana. E os samaritanos, depois, invadidos por povos pagãos, abandonaram e foram povoados pelos pagãos. E esse encontro de Jesus com a samaritana é providencial, é providência de Deus para a nossa reflexão sobre nossas vidas nesta caminhada quaresmal. Porque, na verdade, a figura da samaritana é a figura de cada um de nós. Não importa a situação que nós estejamos. Aquela mulher que era vista como uma pecadora, como uma prostituta, foi buscar água ao meio-dia, na hora que o calor estava mais intenso, na hora que ninguém ia buscar água. Na verdade, ela não deveria se encontrar com ninguém naquele momento que ela foi buscar água. Por muito tempo, ela foi buscar água naquela hora e não encontrou ninguém. Mas só que Jesus, ele aparece no momento que estamos mais sozinhos, desolados, fugindo de qualquer amizade, fugindo de qualquer contato com outras pessoas, porque a nossa situação é crítica, como era crítica a situação daquela mulher. E Jesus, se aproximando dela, diz: tenho sede. E é claro que a sede de Jesus era uma sede de almas, de maneira específica da alma daquela mulher, e de maneira individual das nossas almas, colocando
individualmente cada um, por mais que estejamos desolados, por mais que nós nos coloquemos para buscar água ao meio-dia, para não nos encontrarmos com ninguém, Jesus vai estar lá nos esperando, seja onde for o nosso poço de Jacó. E a mulher não entende o pedido de Jesus. Primeiro, ela questiona Jesus, porque desde a separação das tribos do sul, e de maneira específica a tribo de Judá e as outras 10 tribos de Israel, a tribo do norte, os judeus não falavam mais com os samaritanos, porque eram considerados, por causa da contaminação com outros povos, pessoas impuras. E Jesus, ele não considera ninguém impuro e se aproxima daquela mulher. E ao se aproximar daquela mulher e pedir água, ele recebe uma resposta do mais profundo da alma daquela mulher. Quando ela diz que o poço é fundo e não tem como tirar água, e não tem nenhum cântaro, nenhum balde que possa alcançar o fundo do poço. Na verdade, esse fundo do poço era o que a mulher estava vivendo. Ela estava no fundo do poço, sem mais nenhuma esperança. E Jesus está ali exatamente porque só Ele poderia tirar aquela mulher da situação que ela estava vivendo. E Jesus vai dizer para ela: se soubesse com quem estás falando, quem fala contigo, tu mesmo pedirias água e eu lhe daria uma água viva que jorraria para a vida eterna. Isto era o que mais a mulher precisava em sua vida. Isto é o que mais nós precisamos para as nossas vidas. Por quê? Porque temos sede. E essa sede não pode ser saciada com a água tirada do poço comum. É necessário uma água viva que sai do poço do Espírito Santo para saciar a nossa sede de felicidade, a nossa sede de amor, a nossa sede de caridade. E para que nós possamos ser curados, nós precisamos assumir os nossos erros. Vai buscar o teu marido e volta cá. A mulher diz que não tem marido. E Jesus disse: é verdade, tivestes 5 maridos, o que agora você tem não é teu. Na verdade, esses maridos que Jesus fala que a mulher tem, foi as alianças com os povos pagãos que os samaritanos fizeram. Eles pertenciam a Deus como um povo adúltero, abandonou a Deus e foi buscar outros maridos, buscar felicidade onde não poderiam encontrar, a tal ponto que os samaritanos
na figura da samaritana, chegou na situação que ela estava. Depressiva, sem nenhuma amizade, sem família, sem marido. E quando ela tem esse encontro com a pessoa de Jesus, a sua vida é totalmente transformada. Ela abandona o cântaro que foi buscar água e vai anunciar que ela encontrou com o Messias. E no diálogo da mulher, ela vê Jesus como um homem, depois como Senhor, depois como o Messias, e por fim ela diz que se encontrou com o Salvador prometido por Deus para a salvação de Israel. Que bom se nesse tempo da Quaresma a nossa vida tenha o mesmo itinerário de conversão que essa mulher teve depois do seu encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Porque toda nossa vivência quaresmal só será bem-sucedida se nós tivermos um encontro pessoal com Jesus, não importa a situação que nós estejamos, mesmo que estejamos na mesma situação da samaritana, Deus pode, desse poço fundo, tirar água e nos dar uma nova condição de vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo para todos.